Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos então falar sobre um assunto muito comentado e que é a dúvida de muitos eletricistas aí que nos acompanham, que é como eu pego a partida de um motor trifásico e converto ela para um motor monofásico. Mas antes da gente ir para essa aula, confere aqui se você está inscrito no canal, ativa o sininho das notificações e se gostar da aula de hoje, deixa aquele like. Roda a vinheta e vamos para a aula então. Bom galera, é um assunto, como eu já falei, é um assunto muito comentado e muito perguntado aí pela galera que nos acompanha nas redes sociais. Professor, como eu pego uma partida de um motor trifásico e converto ela para um motor monofásico? Eu conheço alunos que pegaram situações como essa, né, de clientes que tinham um motor trifásico em sua região e precisou substituir por um motor monofásico. E muitas das vezes eles têm aquele conjunto típico de partida direta, que é muitas das vezes um disjuntor motor e um contator, ou às vezes é o contator e o relé térmico trifásico, né, tripolar, obviamente, e precisa converter esse circuito, né, o circuito de potência do motor, em um circuito monofásico para atender à realidade do cliente naquele momento. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender passo a passo. Vocês vão ver que existem três formas de a gente pegar um circuito trifásico e converter em uma partida monofásica. Para isso, eu convido você para vir à tela do nosso computador agora. Lá eu vou mostrar para vocês os três circuitos que vocês podem estar usando para pegar uma partida trifásica e converter em uma partida monofásica, beleza? Vamos para a tela do computador então. Bom galera, agora aqui na tela do nosso computador eu vou mostrar para vocês basicamente como que a gente transforma uma partida de um motor de indução trifásico em rede trifásica 380 em uma partida de um motor monofásico, sendo que alimentado pela mesma rede. Observe que aqui eu tenho um barramento trifásico 380, L1, L2, L3 e neutro é 220, né? Se eu pegar uma dessas três fases com neutro vai dar 220. E aqui eu tenho o conjunto típico aqui, tradicional, né, que é o disjuntor motor e o contator indo para o nosso motor de indução trifásico fechado para 380. Então aqui eu tenho uma partida direta típica de um motor trifásico 380 em rede trifásica. Aqui agora eu tenho um motor ligado na mesma rede, observe que eu tenho a mesma rede, 380 entre fases e 220 entre neutro. Só que agora eu vou pegar aqui, eu vou apresentar para vocês o circuito de potência de um motor monofásico 220 em rede trifásica 380. O meu motor é 220, está aqui ele, e eu vou ligar esse mesmo motor aqui em uma rede trifásica 220, aliás, uma rede trifásica 380, só que entre fase neutro 220, que é o nosso caso aqui. Eu vou pegar uma das fases, pode ser o L1, L2 ou L3, e criar uma série aqui no meu, pegando o meu disjuntor motor e o contator. Deixa eu diminuir aqui o zoom, né? Eu chego com o L1 aqui, ó, faço uma série aqui entre os polos do disjuntor motor e o contator, faço uma série e saio aqui para o motor. Vim com a fase por aqui. E o neutro eu posso vir direto da rede, certo? E alimentar o meu motor. Eu preferi fazer nesse formato aqui para didaticamente ficar melhor, mas óbvio que você poderia pegar essa fase, sair com ela aqui no terminal 1, já jampear com o 2, né? Com o terminal 2 aqui, com o T2, já sairia aqui em cima e jampearia aqui novamente. Ele sairia aqui no 3 também, mas eu preferi colocar assim para ficar didaticamente mais compreensivo, beleza? Então aqui observe que a gente pegou apenas uma fase, criou uma série entre os polos do disjuntor motor e o contator. Poderia usar só um polo, não teria problema algum, certo? Se houvesse uma sobrecarga no disjuntor motor em uma das fases, ele também em um dos polos ele também iria atuar, mas não ia ficar muito estranho eu usar apenas um polo do motor.
Então eu faço uma série, como eu mostrei para vocês, né? Entro com a fase aqui, faço essa série nos 3 polos e assim eu uso os 3 polos tanto do disjuntor motor como do contator. Então isso aqui é o circuito de potência de um motor monofásico 220, certo? Aqui é o motor de indução monofásico 220 em rede trifásica 380. Observe que a minha rede trifásica aqui é 380 e 220 entre fase e neutro, beleza? Agora aqui eu tenho um circuito de potência de um motor monofásico 220 em rede trifásica 220. Região aí de São Paulo, principalmente BH, muitos alunos me perguntam como que a gente faz. Observe que agora aqui eu estou usando, ao invés de eu usar neutro, porque o meu motor ele é 220. Observe aqui, ó. O meu motor ele é 220, ok? Se ele é 220 e a minha rede trifásica é 220 entre fase e fase, então obviamente eu vou pegar 2 fases, ou L1 e L2, ou L1 e L3, ou L2 e L3, beleza? Aí agora já vou fazer o seguinte, a primeira fase, né, que é a minha L1, eu posso fazer só uma série aqui nos 2 primeiros polos, saio aqui no terminal 2, e a outra fase eu passo no terceiro polo aqui direto, ó. O terceiro polo do disjuntor motor e o terceiro polo do contator vindo direto para o meu motor monofásico 220. Ok? Recapitulando, essa minha rede agora já é 220 trifásica, né? E 127 entre fase e neutro. Só que o meu motor é 220, como eu mostrei para vocês. Ele é 220, então eu vou precisar aqui usar 2 fases, ó. O que é que muda no comando? Basicamente no comando não muda nada do padrão 380 entre fase e 220 com neutro, ou 220 entre fase. A diferença é que no comando 220 fase neutro eu uso apenas um disjuntor monopolar, certo? Já no comando 220 fase, o meu comando eu preciso colocar um disjuntor bipolar para seccionar ou para desligar as 2 fases quando eu for trabalhar na manutenção desse comando. O outro formato é esse aqui. Imagine que eu tenho agora uma rede trifásica 220 entre fase e fase e 127 entre fase e neutro. E agora eu tenho um motor, de indução monofásico 127. Então, se o meu motor é 127, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma das fases, né? Poderia ser L1, L2 ou L3, junto com o neutro da 127, e daí eu venho então para o meu motor, terminal 2 do motor com o neutro direto. A fase eu faço igual fiz na rede trifásica 380, eu faço a mesma série com apenas uma fase, ó. Faço a mesma série aqui nos 3 polos do disjuntor motor e do contator e venho para o meu motor. Então tá aí esses 3 formatos, né? Motor 127 em rede 220 trifásica, motor 220 em rede trifásica 220 e motor 220 em rede trifásica 380. E também o nosso motor trifásico 380 em rede 380, beleza? Então, vamos que vamos. Bom, galera, vocês viram então que não é bicho de 7 cabeças, né? Vocês viram primeiro o circuito de um motor trifásico, né? Recebendo ali de um barramento trifásico as 3 fases, sendo alimentado o disjuntor motor e o contator e após o motor. Depois viram esse mesmo barramento trifásico com neutro, usando então em um motor monofásico 220. Vocês viram que nenhum barramento que eu tenho 380 como rede trifásica e 220 entre fase e neutro, que é o meu caso aqui no Rio Grande do Norte, eu posso pegar apenas uma das fases, fazer aquela série como vocês acabaram de acompanhar na aula, e o neutro eu posso passar direto e vir alimentar o meu motor monofásico.
Tem uma segunda opção que é, eu tenho uma rede trifásica 220, né? A minha rede já não é mais 380, é 220, então eu posso usar as duas fases, né? E faço a série apenas com a primeira, a outra eu passo direto fazendo aquele circuito que vocês acabaram de ver na tela do nosso computador. E temos também a situação em que o motor não é mais 220, é monofásico, mas é monofásico 127. Vocês viram que em uma rede trifásica 220, você pega aí fase e neutro, você tem 127, faz aquela série entre o disjuntor motor e o contator. Obviamente pode ser, se você não tem disjuntor motor na sua aplicação, é relé térmico, mas a ligação é a mesma, beleza? E daí você alimenta o seu motor em 127. Não temos condição de pegar esse motor 127 e fazer na rede 380, por quê? Porque na rede 380 nós temos entre fase e neutro, nós temos 220. Então a gente já não consegue então ligar esse motor sendo ele 127, mas em 220 vocês viram que existe duas opções e uma opção se ele for 127. E aí, gostou? Você comenta agora aqui para mim, embaixador, eu já fiz muito essas aplicações, já conhecia, ou não, embaixador, eu não conhecia, aprendi agora aqui na Ingeral, já deixa aqui nos comentários pra gente, beleza? E outra, contribui também com o canal, deixa aqui o que é que você quer ver na área de comandos elétricos aqui no canal, vai lá, deixa aqui nos comentários, ajuda a gente a sempre estar evoluindo aqui no nosso canal, beleza? Aproveita também, compartilha aqui com os teus amigos nos grupos do WhatsApp, mostra para eles aí como fazer a ligação de um motor monofásico em duas formas diferentes, em 220 e uma forma em 127, beleza? E sim, está vindo também aí a primeira temporada da nossa série Embaixador em Obra, uma série totalmente original aqui da Ingeral. Nessa série você vai aprender a atender cliente, você vai aprender a passar orçamentos à prova de erros, vai aprender a montar o quadro do cliente, testar esse quadro e ainda vai aprender a instalar o quadro no local e fazer testes funcionais nele, beleza? Tudo isso aqui, ó, conteúdo top aqui na Ingeral Eletricista Industrial, beleza? Então, ao lado você já sabe, tem mais vídeos aqui do nosso canal para você continuar maratonando conosco. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!